A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, estamos aqui para mais uma aula sobre escatologia bíblica. Que bom que você está comigo, eu sou o pastor Marcos Gabriel, e nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante, que é verdade sobre a volta de Cristo. Existem fatos e verdades que a respeito da volta de Jesus que a gente precisa falar, e eu estou aqui para conversar com vocês sobre isso neste dia. E que bom que você está comigo, que bom que nós estamos juntos aqui no nosso canal Gerar, ou como nós estamos chamando carinhosamente de Gerar Flix. Que bom que você está aqui. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é verdades sobre a volta de Cristo, que é um tema muito importante, e eu queria discutir com vocês nos próximos minutos a respeito disso, e eu creio que vai ser muito bom, muito legal. Então tá aí, ó, verdades, a nossa segunda aula de escatologia bíblica, o estudo do fim dos tempos. Que bom que você está comigo. Vamos juntos nesses próximos minutos para discutir a respeito desse assunto tão importante, tão relevante, tão urgente, que é a volta de Jesus. Amém? Posso contar com você? Deixa o seu like aí antes de qualquer coisa. Corta aqui para mim, deixa o seu like, ativa o sininho aí do canal. Se você, antes de ativar o sininho, se inscreva. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação de sempre que chegar e tiver um vídeo novo aqui, sempre que nós acontecer algo diferente aqui no nosso canal, para que você receba as notificações daquilo que a gente está fazendo. Nós estamos aqui na nossa série, nova série, inaugurando esse canal com a série Escatologia Bíblica, o estudo do fim dos tempos, e é muito importante a participação de todos vocês aqui conosco nesses dias, e eu creio que o Senhor vai falar no seu coração, assim como tem falado ao meu, e vai ser muito bom, vai ser impactante. Amém? Vamos lá, vamos nessa. Antes, eu gostaria de orar com você, fazer uma oração, dando graças a Deus e pedindo para que o Senhor direcione todas as ações, tudo aquilo que nós vamos fazer aqui nesses próximos minutos. Você pode fechar os seus olhos aí e orar comigo? Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos e bendizemos o teu nome pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Que bom, Senhor, estarmos juntos aqui, que bom podemos adorar o teu nome, que bom podemos aprender da tua palavra. Eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor tome as ações, tome a direção de tudo que vamos fazer, falar, pensar, agir nesses dias, nesses próximos minutos, e que a tua palavra, ela impregne nas tábuas dos nossos corações, para que nós não pequemos contra o Senhor. Toma a direção, leva, Senhor, a nossa mente a compreender a tua palavra. Eu peço, Espírito Santo, para aquele que é mais erudito, aquele que é mais, Senhor, simples, aquele que tem mais dificuldade de entender, que todos nós possamos ter clareza e revelação da tua palavra, em nome de Jesus, por louvor da tua glória. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, sem perca de tempo, verdades sobre a volta de Cristo. E como uma introdução, eu gostaria de colocar alguns pontos para vocês. Desde a semana passada, nós estamos estudando a respeito de escatologia, e a primeira aula nós falamos a respeito de como nós devemos esperar a volta de Cristo, certo? Como esperar a volta de Jesus. E nessa segunda aula eu quero conversar com vocês ainda nesse tema tão relevante e tão importante, tão urgente, que é a volta de Jesus, continuar falando sobre isso, continuar falando a respeito da volta de Cristo. Como a gente entendeu a semana passada, a volta de Cristo ela é um evento crucial quando nós falamos a respeito do fim dos tempos. Ele não é o único assunto que nós tratamos, não é a única coisa só sobre isso que nós falamos, mas ele é crucial, importante, urgente, entende? E ele dá o start, e ele é basicamente tudo diz respeito a esse grande momento que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando raiará nas nuvens para buscar a sua noiva. Nós aguardamos ansiosamente esse dia. E nós precisamos falar a respeito disso e estabelecer pontos importantes a respeito da volta de Cristo, pontos e fatos que deixam claro que a volta de Cristo ela é crucial, e tem coisas, e a gente sabe, eu tenho falado isso aqui aos irmãos que têm estudado conosco, que existem em outros assuntos na escatologia bíblica várias interpretações. Nós abrimos campos, nós vamos falar disso aqui mais à frente, campos para vários tipos de interpretações e coisas do tipo. Porém, existem verdades, existem fatos que são unânimes, que nós não há como discutir quando nós olhamos para a palavra do Senhor. E é sobre alguns deles que eu quero conversar com vocês, olhando para a palavra do Senhor, entendendo isso nesse vídeo, nesta aula de hoje. Vamos lá. Vemos muitas parábolas de Jesus usando a analogia de se ausentar e depois voltar. Entende?
observamos que Jesus ele usa muito, por exemplo, ele diz que iria ao Pai na parábola das 10 virgens, ele tem aquela noção que o noivo foi preparar o lugar, depois voltará, e em muitas outras parábolas ele usa essa analogia de que ele foi e voltaria. Por exemplo, a parábola dos talentos. Havia um senhor que era muito rico, deixou um talento com um, deixou com outro e foi viajar. Passado o tempo, esse senhor voltou e pediu e cobrou esses trabalhadores a respeito dos talentos. E vocês conhecem muito bem esse texto e tantos outros que nós podemos ver Jesus usando essa analogia de que ele iria e depois voltaria. Entende? Então, por isso que nós entendemos e falamos muito, porque se Jesus falou bastante disso, né? Que ele iria e logo ele voltaria para buscar-nos. Quando nós estudamos escatologia, existem inúmeros assuntos que abrem caminho para a interpretação. Porém, quando falamos da volta de Cristo, existem verdades que não há discussão, como eu já tinha falado aqui para vocês. E aí, a respeito dessas interpretações, a respeito de tudo isso, a respeito daquilo que, até como nós estamos gravando, nós estamos transmitindo para o mundo inteiro, pode ser que alguns irmãos entendam e olhem para os textos bíblicos e interpretem de maneira diferente daquilo que nós estamos discutindo, daquilo que nós estamos falando e ensinando aqui. Ou pode ser que você discorde de alguns pontos, pode ser que concordemos em alguns, ou discordemos de quase todos. Mas algo que nós podemos, eu tenho pegado emprestado, que é o conselho dos morábios, que eles dizem, vou ler aqui para vocês, diz o seguinte, aqui, ó, nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, o amor. Amém? Aquilo que é essencial, aquilo que é ponto passivo, ponto que nós não podemos discutir. Por exemplo, Jesus morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscitou e foi ao Pai. Isso é unânime. Nós não temos como discutir, porque isso é claro, a Bíblia é muito clara a respeito disso, e nós entendemos e olhamos para a palavra do Senhor e temos clareza a respeito disso. Isso nós devemos viver em unidade. Naquilo que nós temos nossas interpretações, naquilo que nós olhamos e falamos, eu entendo que, por exemplo, a grande tribulação, a igreja passará por ela, a igreja não passará por ela. Alguns entendem, a grande tribulação já foi, nós temos uma visão diferente a respeito do fim dos tempos. Liberdade. Você tem liberdade de pensar e interpretar da maneira que você entende, e eu interpreto da maneira que eu entendo, olho para a palavra do Senhor e extraio dela, e aquilo que eu tenho entendido, desde que não fira e desde que não caia num campo da heresia, que, por exemplo, alguém que venha pregar uma salvação que não seja pela cruz, nós podemos ter liberdade. Mas em todas as coisas, nós devemos ter o amor. Em todas as coisas, o amor. Amém? E que você siga nessa direção. Se você pensar diferente, coloca aqui nos comentários, é muito importante para a gente entender e crescermos juntos. A palavra do Senhor, nós olhamos, diz que nos últimos dias o conhecimento ia se multiplicar. E olhando para isso, eu entendo de que conforme os eventos do fim forem acontecendo, nós teremos mais clareza. Quando nós olhamos o profeta Daniel, quando Gabriel manda ele escrever isso, ele não tinha todas as informações que nós temos hoje. Assim como as próximas gerações, se o Senhor Jesus não voltar, terão mais informações. E eu creio que isso vai ser de forma... Nós não sabemos tudo, pois a Bíblia não tinha essa intenção. E aquilo que é necessário para que nós caminhemos para o céu já está escrito, já foi nos revelado. E as coisas periféricas, questões de interpretações, que nós possamos ter liberdade, mas possamos viver em amor. Amém? Receba esta palavra. Vamos lá. Vamos seguir aqui. A cronologia não é mais importante, mas sim estar pronto para o que vai acontecer. Nós falamos bastante a respeito disso a semana passada. Perdão, vocês aceitam água? Falamos bastante disso na primeira aula, que nós entendemos como nós devemos esperar a volta de Cristo. E entendemos que a cronologia dos acontecimentos não é o mais importante, até porque nós olhamos, e por isso que temos tantas interpretações, mas o mais importante é estar pronto para o que vai acontecer. E isso, Jesus, nós vamos entender aqui, nesses fatos, que é o mais importante. E, para a gente começar, primeira coisa,
existe uma promessa do retorno de Cristo. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 4 ao 11. Eu vou ler aqui para vocês. E estando eles com... Eu vou olhar para cá porque a minha tela, os textos estão abertos aqui, tá bom, gente? Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que não esperassem. Eu vou olhar aqui para o meu lado porque os textos estão aqui do meu lado, tá bom? Vou ler para vocês. Atos capítulo 1, versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, perdão. Porque, na verdade, João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram e disseram, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E o versículo 7 diz, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Versículo 9. Quando dizia isto, vendo eles elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Versículo 10. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém? Ou seja, os dois anjos dizem aos nossos irmãos que estavam admirados, perplexos, e eu imagino um pouco assustados, um tanto quanto assustados com aquilo que eles estavam vendo, dizendo, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? O Jesus, o mesmo Jesus, esse Jesus que vocês viram subir aos céus, deste mesmo modo, ele voltará. Amém? Do mesmo modo que ele foi, ele retornará. Amém? Vamos lá, fatos bíblicos claramente revelados não podem ser discutidos. Já os que envolvem opiniões pessoais não deveriam ser discutidos. Entende? E aqui é um ponto interessante. Aqui nós temos o costume, e está tudo certo, está tudo bem também, mas fatos nós deveríamos discutir, nós deveríamos trazer para o campo do ensino fatos bíblicos. Entende? Fatos, coisas que nós lemos e temos clareza quando lemos. Só que uma coisa que tem acontecido, e a gente precisa tomar um pouco de cuidado, e aí é particular, isso é importante porque isso fomenta os nossos corações a entender. Mas quando leva para o campo da discussão, quando leva para o campo da interpretação ou da opinião pessoal, nós não deveríamos discutir a respeito disso. Como assim, Gabriel? Nós devemos falar? Não. Estou dizendo, nós não deveríamos trazer para o campo do ensino. Eu tenho entendido e falava isso para os nossos irmãos, de que aquilo que eu tenho ensinado nesses dias aqui, muitos levarão para o resto das suas vidas e acreditarão, colocarão todo o crédito em cima disso. Então eu preciso, como alguém que está esclarecendo, alguém que está trazendo revelação a respeito da palavra do Senhor, ou ensinando, ter responsabilidade e entendimento de que eu só posso trazer para o campo do ensino, trazer para as pessoas aquilo que a Bíblia traz como fato. Aquilo que ela abre campo para a interpretação, nós precisamos sim estudar, porque isso fomenta o nosso coração, mas tomarmos muito cuidado. E não entrarmos nessas discussões uns com os outros, pois isso não leva a nada. Porque normalmente nós estamos discutindo, quando falamos de escatologia, a respeito de cronologia. Quer um exemplo? A palavra do Senhor diz que haverá duas testemunhas no livro de Apocalipse. Porém, ela não nos diz quem são elas. Entende? Há várias interpretações, há vários pensamentos de quem pode ser essas duas testemunhas. Mas como a palavra do Senhor não nos diz, eu entendo que nós devemos deixar esse assunto, estudar sim, tentar interpretar, olhar para a palavra do Senhor, mas levar para o campo do ensino, a não ser que alcancemos algum fato que seja claríssimo, aí é diferente. Então, usando as duas testemunhas, se você perguntar para mim, você tem a sua opinião, Gabriel? Tem. Se nós podemos conversar em off e vamos trocar ideia, mas eu vou deixar bem claro, é minha opinião, não é a verdade absoluta.
Então, entenda isso e leve isso para a sua vida. Amém? Vamos lá, e seguindo aqui, dada essa introdução, nós precisamos entrar em alguns assuntos aqui. Primeira coisa, primeiro fato que nós precisamos discutir e olhar para a palavra do Senhor é que a Bíblia diz a respeito de uma vinda literal do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso, nós precisamos falar de algumas coisas. A primeira, a promessa da vinda de Jesus fala de um retorno físico e literal. E aí quando eu reafirmo isso, porque algumas pessoas acreditam que a volta de Jesus não é algo literal. E a palavra de Jesus, a palavra do Senhor é muito clara a respeito disso. Nós vamos começar a discutir esse primeiro ponto, uma vinda literal. Começamos a ler esse estudo de hoje lendo Atos capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 11, que diz a respeito de uma volta literal, que do mesmo modo que ele foi, ele voltará. E aí nós precisamos olhar em as profecias bíblicas lá, e vamos ler agora Zacarias 14, capítulo 14, versículo 4 e 5, e diz o seguinte: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Amém? E aí a gente pode observar que o profeta Zacarias está profetizando aqui, dizendo que quando o Messias vier, voltar, ele pisaria sobre o Monte das Oliveiras. E aí, se a gente for olhar o texto de Atos, capítulo 1, versículo 4 em diante, o texto diz que o lugar onde eles estavam era o Monte Olivar, e em outras traduções, o Monte das Oliveiras. Ou seja, Zacarias profetizou a respeito da volta de Jesus, do mesmo modo que ele foi, os anjos dizem, ele voltará e ele pisará sobre o Monte das Oliveiras. Então, o primeiro fato aqui que a gente pode olhar Zacarias está profetizando a respeito da segunda vinda de Cristo. Ele já veio para essa terra e na sua primeira vinda ele ascendeu aos céus. Agora, quando ele voltar, ele voltará e pisará sobre o Monte das Oliveiras. E isso demanda uma vinda, um retorno físico e literal. O versículo 10, estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que deles puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram: homens galileus, que estáis olhando para os céus, e esse Jesus que dentre vós foi recebido ao céu, foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. E aí, se a gente for ler o próximo versículo, versículo 12, diz o seguinte para a gente: então voltaram de Jerusalém do monte chamado das Oliveiras. Amém? Versículo 12, no capítulo 1. Então voltaram do monte chamado Monte das Oliveiras. Zacarias diz que ele voltará, o Messias virá. No versículo 4, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que isso demanda uma vinda literal. Ele subiu de forma corpórea, real, e voltará da mesma maneira. Amém? Isto nós precisamos entender. Ele, do mesmo jeito que ele foi, ele voltará. É uma verdade, ele voltará, e a Bíblia está recheada de textos que afirmam isso. E aí você pode depois ler aí com mais calma, Zacarias 14, 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, Marcos 13, 26 e 27, e assim por diante. Bom, segundo ponto que a gente precisa, importante entender aqui, uma vinda gloriosa com os seus anjos, uma vinda gloriosa com os seus anjos. Mateus 25, 31 diz o seguinte para a gente: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, com um pastor aparta dos bodes as ovelhas. Amém? Mateus, capítulo 25, versículo 31. Ele virá de forma gloriosa. E aí eu queria ler com vocês
Apocalipse, capítulo 19, Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a 21. Apocalipse 19, 21, que diz o seguinte: E vi os céus abertos, e eis que um cavalo branco, e os que estavam assentados sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de vestes tingidas em sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. E seguia nos seus exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntei-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde como enxofre. E os demais foram mortos com a espada a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Uau! Meu Deus! A segunda vinda se diz respeito a uma vinda gloriosa. Amém? Uma vinda com grande poder. Jesus virá de forma literal, de forma real, de forma física, com grande poder, com os seus anjos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Outra questão. Duas palavras gregas que são usadas para falar a respeito da volta de Cristo é parousia e epifania. Apontam para a volta gloriosa de Jesus. Vamos lá, alguns pontos que nós precisamos discutir, alguns pontos que nós precisamos estabelecer aqui. Acontecimentos que estão correlacionados com a volta e que demandam uma vinda literal do nosso Senhor Jesus Cristo. Acontecimentos que demandam de uma vinda literal física. E o primeiro deles, que nós precisamos entender e vamos ler aqui, é o arrebatamento. O primeiro acontecimento é o arrebatamento. Eu gostaria de ler com vocês um texto agora que está lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, vamos abrir aqui rapidinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Perdão, gostaria de ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. E vai deixando o seu like aí, é muito importante a sua participação, o seu like. É você que está aqui comigo nesses dias, e eu creio que o Senhor vai falar, e tem falado muito forte conosco, e tem sido abençoador. Para mim tem sido tremendo esses dias que nós estamos aqui estudando escatologia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens
a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. E aí o versículo 18 nos diz o seguinte: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, exortando e consolando os nossos irmãos lá de Tessalônica, porque provavelmente eles estavam perdendo irmãos em Cristo, pessoas estavam morrendo por conta da perseguição, e aí ele está exortando, dizendo que outra matéria, em outro dia nós vamos falar a respeito de ressurreição dos mortos. Ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Nós não precederemos eles, mas ele usa essa maneira de falar, nós que ficaremos vivos, pois em todas as gerações se aguardava e esperava ansiosamente a volta de Cristo. Então, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados com o nosso Senhor Jesus nas nuvens. Então, isso demanda de um acontecimento físico, literal. Um outro texto que eu quero ler com vocês, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 53. 1 Coríntios 15, 50 a 53. Vamos ver. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, o primeiro ponto aqui, ele diz que nem todos morreremos. Quando ele usa o termo dormir, ele está falando de morte. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, está dizendo para a gente que em 1 Coríntios 15, 50, que nós, no dia do arrebatamento, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, nós seremos transformados e seremos arrebatados. Primeiro, os mortos são ressuscitados, têm seus corpos revestidos de incorruptibilidade, transformados. Depois, nós somos transformados no abrir e fechar de olhos e somos arrebatados, como ele diz na 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Eu queria deixar a direção de casa para você ler Mateus 24, 40 a 42, texto sermão escatológico de Cristo. Vamos lá. Outro ponto, outro fato, outro acontecimento que demanda uma volta literal e física de Jesus é que nós chamamos de a grande tribulação. E aí eu queria ler com vocês Mateus 24, 21 a 29. Mateus 24, versículos 21 a 29. Vamos ler aqui. Mateus, estou abrindo aqui para vocês. Porque haverá, então, grande aflição ou tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais, prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou e tenho prendido. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acreditais. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Vamos até aqui, versículo 27. Vamos ouvir só o 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois das aflições, aqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão no céu, e as potências do céu serão abaladas. Amém? Nós acabamos de até o 29. Outro texto, 2 Tessalonicenses, então Jesus está dizendo a respeito de uma grande tribulação que virá, um tempo. E aí a gente precisa entender algo aqui, que ele diz de algo que jamais aconteceu. Porque assim, tem alguns teólogos, alguns pensamentos teológicos creem que isto já aconteceu, essa grande tribulação já aconteceu. Porém, por exemplo, muitos creem que isso aconteceu. A gente vai até falar um pouco mais à frente aqui, quando falar do anticristo,
na destruição de Jerusalém, outros creem que isso aconteceu antes, enfim. Mas Jesus aqui, ele está dizendo que é um tempo de aflição como nunca houve antes na história da humanidade. E assim, o que acontecia lá em 70 depois de Cristo, com o general Tito invadindo a Jerusalém, destruindo Jerusalém, que muitos creem que quando a grande tribulação, o anticristo, se personifica no general Tito ou em outros homens aí da história, nós podemos dizer que foi terrível o que aconteceu ali. Porém, nós já vivemos coisas muito piores na humanidade. Jesus está dizendo que é um tempo de aflição como nunca houve antes e nunca haverá. Então, isso não aconteceu ainda, isso ainda vai acontecer. Ó, outro texto que eu quero ler com vocês, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que atribulam. Amém? Se de fato lê de novo. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que atribulam. E vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Está dizendo para a gente que, de fato, é justo diante de Deus de que seja pago a tribulação àqueles que atribulam, aqueles que pesam, aqueles que viveram fora da ordem de Cristo, viveram longe do Senhor, viveram em tribulação por esse período. E ele continua no versículo 7 dizendo que a vós que sois atribulados, ou seja, vocês estão sofrendo tribulação, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo. Aqui mais uma prova a respeito de que nós seremos preservados nessa tribulação. Creio, como eu já estou puxando aqui a sardinha para o meu lado, eu creio que a igreja será arrebatada. Outro texto, Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Apocalipse 7, 14. Perdão. Apocalipse 7, 14 nos diz o seguinte: E eu disse-lhes, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A gente pode ler o 13 aqui, que diz o apóstolo João perguntando, o ancião pergunta para o apóstolo João, quem são estes que estão chegando? Perdão. Ele diz, e um dos anciões me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E aí o 14 ele diz, eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então haverá uma grande tribulação. Outro acontecimento que demanda uma vinda literal é o anticristo, a vinda do anticristo. E aí eu queria ler com vocês 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João 2, 18. Que diz o seguinte, o apóstolo João nos escreve dizendo, filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Então ele está dizendo para a gente que virá um anticristo, um homem da perdição, como nós vamos ler aqui no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele está dizendo que virá um anticristo, mas antes que o anticristo venha, muitos anticristos, homens que se opõem, porque a palavra anticristo, o termo anticristo é tudo que se opõe a Cristo. Muitos virão e assolarão e agirão, mas virá um que se chamará anticristo e governará a terra por um período de tempo. Outro texto que eu quero ler com vocês é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 10. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim nem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Está falando do anticristo, que antes disso virá a apostasia, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará com Deus como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículo 5. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco?
E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro, ou pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecerem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Amém? O apóstolo Paulo está ensinando aqui os nossos irmãos em Tessalônica que antes que Jesus venha, antes acontece algo, antes de está narrando os acontecimentos aqui, e algo que ele nos diz é que viria a apostasia e viria um anticristo. Mas antes que esse homem da perdição se revelasse, alguém deveria ser retirado. E após isso, ele apareceria, o homem da perdição, o homem do pecado, como o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Outro texto que eu quero ler com vocês é Apocalipse 13. Esse texto eu vou deixar de lição de casa para vocês. Apocalipse 13, que ali ele conta a respeito e fala a respeito da besta, e aí eu vou deixar a lição de casa para vocês. Outra coisa que nós precisamos falar aqui é que há promessas que ainda não se cumpriram plenamente. Então, nós estamos falando de que é necessário uma vinda literal. E aí a gente precisa entender que existem promessas que ainda não se cumpriram de forma completa ou plena. E aí eu queria ler com vocês o livro do profeta Isaías, capítulo 9, Isaías 9, versículos 6 e 7. Versículo 6 e também o versículo 7, que diz o seguinte para a gente, texto bem conhecido. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e o seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. E a gente pode observar aqui, a primeira parte já se cumpriu. Primeira vinda de Cristo, o menino se nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso, essa parte nós entendemos que se cumpriu, porque Jesus já veio, e foi colocado sobre ele um nome que está acima sobre todo nome. Aí, mas olha o versículo 7. Do aumento desse principado e da paz que não haverá fim. Está dizendo que quando ele vir, haverá uma paz que não tem fim. Essa parte ainda não se cumpriu. Sobre o trono de Davi e sobre o reino, para afirmar e fortificar o seu juízo. O trono de Davi está em paz, Israel está em paz, e pelo contrário, estamos vendo o que está acontecendo aí. E com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, nós entendemos aqui que Isaías viu um quadro como um todo, mas quando nós formos ver a história, isso aconteceu em momentos diferentes. Isaías viu um todo, a forma como o profeta profetizou e enxergou era como um todo. Nós chamamos isso na teologia de profecia de pico, que é aquela ideia de que você olha para duas montanhas à distância e fala, nossa, como elas estão próximas uma da outra. Mas quando você começa a aproximar, você percebe que há uma distância sobre elas. É só a maneira como você estava vendo a distância. Aqui mesmo, onde eu moro, eu olho para essa direção, vejo montanhas, me foge a memória agora, mas se eu não me engano, na Serra da Cantareira, você olha para cá, parece que é muito perto, mas quando você começa a se deslocar para aquele local, você percebe que, meu Deus, isso é bem distante. Então, é o que acontece ali com o profeta Isaías. Ele tem uma visão do Cristo que veio, passou por essa terra, foi glorificado e estabeleceu o seu reino físico. Porém, quando nós vamos olhar para a história, nós percebemos de que Jesus veio estabelecer um reino espiritual e voltará para estabelecer um reino físico, que é a segunda parte da profecia. Então, essa profecia ainda não se cumpriu plenamente. Outro texto, outra profecia que ainda não se cumpriu, Zacarias, capítulo 9,
versículo 9 e versículo 10, que diz o seguinte para a gente: alegrei-te muito, ó filha de Sião, exultai, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Essa parte se cumpriu. Sim, Jesus entrou como Jesus entrou em Jerusalém, em cima de uma jumentinha. E de Efraim, destruindo os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até a extremidade da terra. Já essa parte, segunda parte, ainda não se cumpriu. Por quê? Ele diz aqui que ele anunciará paz aos gentios, e aos domínios se estenderá, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Isso se cumprirá na segunda vinda de Cristo Jesus. Então, entendemos que há profecias que ainda não se cumpriram plenamente. E tem alguns exemplos e tem outros. Você pode depois pesquisar aí e ler. Então, primeira coisa que a gente precisa entender: demanda uma vinda literal. Jesus, um fato, uma verdade. Jesus virá de forma literal. Tudo bem? Pô, tranquilo aqui? Deixa aí no comentário se você ficou com dúvida nessa primeira parte. E vamos para a segunda verdade, segundo fato, que é: não há uma data que se possa. Vamos lá. Não há uma data que se possa prever. Seguindo aqui. O que significa não vos compete saber os tempos e as épocas? A gente vamos começar a entender isso aqui, que nós lemos já Atos capítulo 1, versículo 4 ao versículo 11, e aí vamos aqui falando 8, quando os discípulos, aqueles que estavam com Cristo, quando ele ascende aos céus, perguntam: Senhor Jesus, é nesse tempo que o Senhor estabelecerá e vai instaurar o reino, restaurar o reino a Israel? E aí Jesus diz que não competia a eles saber o tempo e as épocas que o Pai tomou para si, para a sua autoridade, ou seja, não compete a vocês saber o dia inteiro. E aqui, primeira coisa, nós podemos ter discernimento do que está por vir, certo? Nós podemos, e a gente olha para a palavra do Senhor, ela nos mostra isso. Porém, não há como adivinhar dia e hora. Por exemplo, deixa eu ler um texto aqui para vocês, só para entender essa questão de discernimento. Lucas, capítulo 12, versículo 56, nos diz algo. Vamos ler aqui. Versículo 56. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis então discernir esse tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Jesus está dizendo ali que, hipócritas, vocês sabem discernir a face da terra e do céu, mas não sabem discernir o que está acontecendo à sua volta? Por exemplo, nós estamos vendo aqui o que está acontecendo nos nossos dias, vários sinais dos fins. É terremoto, maremoto, é queimada, é guerra, é epidemia, enfim, várias coisas que Jesus disse que ia acontecer, guerras. Jesus disse lá que nação contra nação, reino contra reino. Se a gente for entender isso no original, nós entendemos que Jesus está falando de etnia versus etnia. A hora que nós estamos vendo pessoas que se degladiam, se brigam por conta de raça, por conta de crédulo, enfim, nós estamos vendo os sinais. E Jesus diz: hipócritas, vocês não sabem, vocês sabem discernir a face da terra, mas não sabem discernir o que está acontecendo? Então, nós podemos entender que, para o justo, nós temos como ter discernimento e perceber que Jesus está voltando e está prestes a voltar. Deixa eu te falar, Jesus está voltando, está muito perto. Porém, não tem como estabelecer um dia e uma hora exata, uma data exata. E todos aqueles que dizem saber um dia e hora exata, não creia, são profetas, como eu tenho chamado de profetas do TikTok ou do Instagram. Não tem como, pois Jesus disse que nós não saberíamos o dia nem a hora. E aí ele diz, não compete a você saber. Não, nós podemos estudar, nós podemos buscar, nós precisamos entender, principalmente estar preparados para quando Jesus voltar e estar atentos para os sinais da sua vinda, pois ele disse que haveria guerras, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, maremotos, epidemias, e tantas outras coisas aconteceriam no tempo do fim. E ele diz que isso seria como as dores de parto. E se a gente for entender o que é dor de parto, o que ele está dizendo para a gente? A dor de parto, as contrações, como nós chamamos, elas começam de forma mais leve,
de forma mais espaçada. Conforme a chegada da criança vai se aproximando, as contrações começam a aumentar a intensidade e aumentar a frequência. Então, Jesus está dizendo que, no fim, quando ele estivesse próximo, tudo aquilo que ele disse, maremotos, terremotos, epidemias, guerras, rumores de guerra, filho contra filho, filho contra pai, pai contra filho, quando isso acontecesse com muita intensidade e com muita frequência, ou seja, tudo junto, não passaria uma geração até ele vir. Então, nós podemos discernir, nós podemos perceber, só que nós não podemos datar. Não, então entendi. Agora estou vendo. Israel está em guerra, tem terremoto acontecendo no lugar, tal lugar, no sul do Brasil, enchente, e isso, é aquilo, Israel. Então, conta 6 meses, Jesus volta. Não. Nós precisamos entender que Jesus está voltando, está pronto para ele, mas não sabemos o dia nem a hora. Amém? Outra coisa, o que significa aquele dia e hora não saber? Já falamos aqui, Jesus disse, então nós não temos como saber, nós podemos discernir, mas não dá como saber. Um chamado à vigilância. Jesus sabia que não voltaria para a primeira geração, mas ainda assim ele queria que vivêssemos na iminência da sua volta. Entende? Jesus sempre nos chama à vigilância. Eu queria ler com vocês um texto que é o Mateus, capítulo 25, verso 13. Mateus 25, 13 diz: Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O Senhor Jesus nos chama à vigilância. Como deve ser a nossa postura mediante isso? Vigilância. Vigiar. Vigie, esteja pronto. Não, mas e o dia? Não se preocupe. Se a palavra do Senhor não nos mostra, se Jesus disse que não competia a nós nos preocuparmos com o dia, quer dizer que isso não era o mais importante. Entende? Não que não seja importante, mas não é o mais. O mais importante é estar vigilante para a volta de Jesus. Bom, tudo bem? Vamos seguir? Outra questão. O que significa apressar a volta de Jesus? A gente pode ler lá em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro 3, 12. Que diz o seguinte para nós. Perdão. Esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Ele está dizendo que é possível nós apressarmos, quando nós cumprirmos a nossa missão, acelerarmos e cumprir a nossa missão como igreja, falar do amor de Jesus, pregar o amor de Cristo, nós podemos apressar. Eu, como disse a aula passada, não creio que há um calendário de Deus, um dia específico. Deus sabe que dia isso vai acontecer, Deus sabe qual vai ser a data específica que Jesus voltará, mas eu creio que não há uma data específica lá no céu, mas sim, quando nós cumprimos a nossa missão como igreja, ele voltará. Mas ele sabe que dia vai ser. Nós não, os anjos também não. Eu creio que Jesus sim sabe. Eu creio que quando Jesus fala que nem o filho, ele está dizendo na sua condição de homem naquele momento, mas quando ele ascende aos céus, ele sabe. Eu creio nisso. Amém? Mas isso não precisa ser discutido aqui. Então, enfim, se você crê que Jesus não sabe, amém. O importante é que Deus sabe e ele voltará. Bom, a vinda de Jesus é como o dilúvio. Jesus, ele usa uma analogia, faz uma analogia lá em Mateus 24, a respeito dizendo que a sua volta seria como nos dias de Noé. Vamos ler Mateus 24, 37. Mateus 24, 37 ao 42. Mateus 24, vou ler aqui com vocês. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nós, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. 40. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois
porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse que a vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Amém? O 44, exatamente. Por isso, aí deixa eu ler o 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não pensais. Amém? Nós não sabemos, mas ele virá. E aí ele usa essa comparação a respeito do dilúvio, como foi nos dias de Noé. E aí a gente pergunta, primeiro, Deus estabeleceu um dia para o dilúvio? Vou te perguntar olhando nos seus olhos aqui. Não. Quando nós lemos o texto lá, está dizendo que o texto diz que ao homem compete viver 120 anos. E Moisés vai dizer que o homem, para viver 60, 70, viver até os seus 60, 70 anos e passar disso já é fadiga, cansaço, enfado. O que Jesus está dizendo, o que Deus disse ali é que ao homem compete viver até os 120 anos. Não que a arca demoraria 100 anos ou 120. Tanto é que ela demora muito mais. Deus fala com ele com 500 anos e ele vai completar a arca menos de 100 anos. E entra na arca e fica lá 40 dias o dilúvio dura 40 dias e 40 noites. Mas não tinha dia exato para quanto tempo o dia do dilúvio. Primeiro ponto. Segunda coisa, quando o dilúvio veio? A minha pergunta, quando foi que o dilúvio veio? Quando a arca estava pronta. Quando Jesus voltará, quando a igreja concluir a sua missão. Amém? Eu entendo isso. O que é apressar a volta de Cristo? É olhar para aquilo que Jesus disse ali, a comparação do dilúvio. Por isso que eu disse que defendo que eu não creio que há um dia exato, mas o dia que a igreja cumprir a sua missão, assim como Noé cumpriu a sua missão, que era construir a arca, o dia que a arca ficou pronta, passou um tempo, veio o dilúvio. O dia que a igreja cumprir a sua missão, e a gente vai entender isso na próxima aula, qual a missão da igreja, qual é a missão de Israel e qual é a missão da igreja, Jesus voltará. Amém? Tudo bem aqui? Tranquilo, meus amigos e amigas? E para a gente encerrar essa aula maravilhosa, creio que você e eu já temos aprendido bastante aqui, que a terceira e última verdade, terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com vocês. Vivendo na iminência da volta de Cristo. Amém? Vivendo na iminência da volta de Cristo. Vamos lá. Somos ensinados a viver na iminência da sua vinda. Apocalipse, capítulo 22, versículos 12. Apocalipse 22, 12. Diz o seguinte. 22, 12. E eis que venho, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, nós somos ensinados a viver na iminência da volta de Cristo. Ele virá, e aí a gente precisa entender. A volta de Cristo diz respeito a galardão. Outra coisa, a prontidão e o clamor pela vinda de Jesus. Olha o versículo 17 do capítulo 22, diz o seguinte: e o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. E o versículo 20, aquele que testifica destas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Nós precisamos clamar. Além da prontidão, além de estar pronto para a iminente volta de Cristo, nós precisamos clamar a respeito disso. Ore a respeito da volta de Jesus. Ah, mas Gabriel, ele vai voltar, ele já está voltando. Amém. Sim, ele está voltando, mas clame a respeito disso. Cumpra, nós precisamos cumprir a nossa missão para que Jesus volte. Cumpra a sua missão, que é falar do amor de Jesus, pronto a estar pronto para a sua volta e orando e clamando. É uma junção das duas coisas. Muitos dizem, não, a ideia de que a igreja será arrebatada, será tirada da terra antes da tribulação, isso é uma ideia de escapismo. Não, muito pelo contrário. Essa iminência nos empodera, nos reveste, melhor dizendo, a pregar, a anunciar ao mundo, porque nós precisamos cumprir a nossa missão como igreja.
E nós vamos entender isso semana que vem, a próxima aula, melhor dizendo, qual é a nossa missão. Então, nós precisamos orar a respeito disso. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Outra questão que nós precisamos entender, nós precisamos viver em vigilância. Apocalipse 3, 11, Apocalipse, capítulo 3, verso 11, diz o seguinte: eis que vem sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nós precisamos andar em vigilância. Outro texto, Apocalipse 16, verso 15, diz o seguinte: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Nós devemos, e aí um ponto importante aqui, devemos vigiar como se Jesus viesse no próximo minuto, mas trabalhar para como se ele não viesse para a nossa geração. Nós falamos disso semana passada e colocamos isso como um dos lemas. Nós precisamos trabalhar para Jesus como ele, se ele fosse voltar no próximo minuto, mas nós precisamos esperar como ele se fosse voltar no próximo minuto e trabalhar para ele como se ele não fosse voltar a nossa vida inteira. Amém? E aí a gente precisa entender algo e olhar e andar em vigilância. E aqui um ponto para a gente encerrar essa aula, que eu entendo que é importante. Todos nós, acho que a maioria de nós já assistimos ou lemos aquela série de livros que virou alguns filmes, 3 filmes, deixados para trás. Eu gostava muito desse livro, acabei crendo em algumas coisas, mas nós precisamos tomar cuidado com um ponto aqui que este autor, esse livro e essa série de filmes nos trouxeram, que eu não consigo crer. Que é qual que é a ideia deste filme, da ideia dessa obra? É que a premissa é: Jesus voltou, o arrebatamento da igreja aconteceu, e ficou um grupo de pessoas. E aí os livros são um manual de como sobreviver à grande tribulação. E aí nesses livros diz como é que eu posso ser salvo na grande tribulação. Só que isso me traz um contraponto e algo que eu não consigo crer. Por que é que a Bíblia nos chama tanto a vigilância, se é que nós temos uma oportunidade na grande tribulação? Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: não tem problema, se Jesus voltar, se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Eu não consigo crer nisso. Olha o que Jesus diz em Mateus 25, 10 a 12. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E eles responderam, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. A parábola das 10 virgens aqui, vocês conhecem muito bem essa parábola. Jesus está dizendo que essa parábola diz respeito ao reino dos céus. Existiam 10 virgens e 5 prudentes e 5 imprudentes, 5 loucas. As 5 foram com o noivo e chegou. Elas foram e entraram para as bodas do cordeiro, para o casamento do noivo. E 5, porque não vigiaram, não tinham combustível para suas lamparinas, foram buscar, o noivo veio, foi embora, e elas não entraram. E o texto diz, elas dizem: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas o Senhor diz: eu em verdade vos digo que eu não vos conheço. E aí o texto continua dizendo para lançar. Vou ler aqui o final desse texto para vocês. É forte, mas a gente precisa entender e não cair em confusão. Jesus diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Por que será que Jesus usa desta parábola e depois diz: vigiai, pois não sabeis o dia? Então, eu particularmente não creio que haverá salvação para aqueles que, nessa hora, nesse tempo, onde o Espírito Santo está trabalhando. Porque a ideia do filme é que com o Espírito Santo não se conseguia.
Agora, sem... que a ideia também diz que o Espírito Santo vai embora com o arrebatamento, eu não creio nisso, mas enfim, sem o Espírito Santo, na força do braço, você vai conseguir salvar. Se você não conseguiu se salvar com a graça, com o Espírito Santo trabalhando no seu coração e vida, como é que sozinho eu consigo me salvar? Eu não creio nisso. Então, precisamos entender, nós precisamos viver em vigilância. A palavra do Senhor nos chama a vigilância. Eu e você precisamos lidar com a volta de Cristo da mesma maneira que nós lidamos com a nossa morte. Você sabe o dia que você vai morrer? Não, nem eu. Então, nós precisamos entender e lidar com a volta de Cristo da mesma maneira. Deixar a lição de casa para vocês. Leia 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 3. Nós precisamos viver vigilantes, pois Jesus está voltando. Amém? E aí, antes quem crie qualquer confusão, sim, eu creio que haverá salvação na grande tribulação. Porém, eu não creio que para mim e para você que estamos aqui estudando e aprendendo a respeito disso, se não vigiarmos, eu não creio. Eu não creio. Amém? Não brinque. Mas Gabriel, e se chegar lá e tiver? Amém. Glória a Deus. E que bom para quem ficou. Eu não quero ficar e não quero correr esse risco. Amém. E para a gente encerrar esta aula maravilhosa de hoje, eu queria ler com vocês e terminar. A igreja é vitoriosa e cumpre o seu papel. Vamos ler uma parábola de Jesus, Mateus, capítulo 21, versículo 33 em diante, ao 45. Mateus 21, versículo 33 ao 45. Vou abrir aqui para vocês e para nós lermos e encerrarmos essa aula de hoje maravilhosa. Enquanto isso, deixa o seu like aí, deixa eu abrir aqui, deixa o seu like, se inscreva nesse canal, você que não está inscrito, ative o sininho aí para não perder nenhum vídeo, para que toda vez que a gente entrar aqui ao vivo ou algum vídeo novo, você possa receber as notificações. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. Ou seja, havia um homem que tinha uma vinha muito rico, que estabeleceu uma vinha, estabeleceu uma lavoura e assentou e estabeleceu lavradores, trabalhadores, e foi viajar e se ausentou para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Então, havia esse homem, e aí, quando chegou o tempo de dar os frutos, ele enviou seus servos para junto desses lavradores e para colher, para se apoderar dos frutos. Então, e os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois ele enviou os outros servos em maior número do que os primeiros, e eles disseram-lhes e fizeram o mesmo. Então, primeira coisa, esse senhor estabeleceu a vinha, deixou lavradores, trabalhadores, e quando chegou o tempo de dar os frutos, o Senhor enviou seus servos para tomar posse, para colher e para pegar esses frutos. Só que os lavradores, ao chegar aos servos lá, mataram um, feriram outro, e eles mataram esses servos. E aí o Senhor manda outros servos em maior número e acontece o mesmo. Mas, 38, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o... vou ler o 37. E, por último, enviou-lhe seu filho, e dizendo, terão respeito ao meu filho. 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Aqui nós temos, claro, entendemos que está falando a respeito de Jesus. O versículo 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Jesus perguntando a quem ouvia. Disseram-lhes, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem os frutos. Então Jesus aqui, ele faz a pergunta e os próprios homens e mulheres aí respondem. Não, o que deve ser feito com esses homens e mulheres? Eles devem matar, dar uma morte dolorosa a esses lavradores, servos maus, e estabelecer novos trabalhadores que ao seu tempo dê os frutos. E aí Jesus disse,
Vou ler no 42. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feita, e isto é maravilhoso aos seus olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Versículo 44. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus ouviram essas palavras e entenderam que falava deles. E aí ele diz, e pretendendo prendê-lo, e aí eles dizem que queriam matá-los. Então, aqui o que acontece? Nós entendemos claramente que o Senhor da vinha é Deus. E esse Senhor, dessa lavoura, estabeleceu lavradores. Quem são esses lavradores? Abraão e a sua linhagem, Abraão e Israel. E aí o que acontece? Nos tempos de dar o fruto, Deus envia os seus profetas, os seus servos. E aí nós olhamos e Jesus diz às portas de Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Deus enviou os seus profetas e Israel matou esses profetas. E aí Deus envia mais profetas e Israel mata. E Deus envia o seu filho. Israel matou o filho. E aí Jesus perguntou o que deve ser feito. Então, Jesus estabelecendo aqui que a igreja irá cumprir a sua missão. Ele diz: estabelecerá novos lavradores e esses lavradores darão os seus frutos. De quem ele está falando? De mim, de você, da sua igreja. A igreja é vencedora e irá cumprir a sua missão, que é dar os frutos. Semana que vem, na próxima aula, nós vamos falar mais a respeito disso e usar esse texto como base para entender o plano de Deus a respeito da igreja e a Israel e a igreja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa falar no seu coração. Se você ficou com alguma dúvida, se algum ponto aqui da nossa aula ficou meio dúbio, que você pode colocar aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões, aquilo que você entendeu, aquilo que você aprendeu com a aula de hoje. E eu creio que muito mais tem o senhor a fazer. Espero você aqui na próxima aula, nossa terceira aula, que vamos falar a respeito de Israel e a igreja. Amém? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem, até a próxima aula. Tchau!